Ivete para pagar nossas contas. E fora que é tudo gostoso lá, feito por gente que gosta de doações. Esse moço aqui faz um bolo delicioso, sempre. Hoje não fez? Deve ter algum outro lá. E é isso aí. Então vamos relaxando, vamos aproveitando esse clima gostoso, esses fluidos benéficos aqui da espiritualidade também. Vamos abraçando todos os bons espíritos que sempre estão aqui conosco, principalmente o Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono da nossa casa. Vamos agradecendo também as fraternidades do bem, Dr. Bazanufo, Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Emmanuel, enfim, todas as fraternidades. E hoje, especialmente, a Francisco de Assis, que era um amante dos animais, tanto bem fez, né, para os animais. E assim agradecemos. Hoje nós vamos ter o nosso palestrante, Ricardo, que veio falar para nós sobre os animais. Muito bom a gente aprender um pouco. Ele trabalha numa casa espiritualista e é veterinário e amante dos animais. Seja bem-vindo, Ricardo. Quem não me conhece, tem um pessoalzinho que me conhece lá no fundo. Mas quem não me conhece, eu sou Ricardo Capuano, eu sou médico veterinário, eu me formei na USP em 2000 e eu venho trabalhando com a espiritualidade dos animais desde 2012, mais ou menos, né? Então, eu trabalhei no programa Nossos Irmãos Animais, na Rádio Boa Nova, trabalhei no Alto de Souza, no Grupo Irmãos Animais, depois trabalhei no VET, no Grupo Veterinário da Associação Médica Espírita, depois fui trabalhando em vários lugares e agora a gente está trabalhando no União Espiritualista Alma Luz. Lá é uma união espiritualista, por quê? Porque nós juntamos vários trabalhadores de várias religiões e de várias especialidades energéticas em favor dos animais. Então lá nós temos pessoas que são espíritas, kardecistas, tem pessoal que é do Ramatiz, tem pessoal que é da Umbanda, mas uma Umbanda que não sacrifica nenhum tipo de animal, né? Uma Umbanda que não trabalha com nenhum tipo de oferenda de animal. Tem um pessoal que é do Candomblé verde, que trabalha com oferenda de folhas, de flores, que não mata nenhum tipo de animal, que faz justamente o contrário, valoriza a vida dos animais, né? Então o axé deles vem da vida dos animais. Então eles trabalham com banho de pipoca para a saúde, né? Trabalham com oferendas de flores, oferenda de folhas, oferenda de seivas de árvore, né? Então eles são, tanto que eles, o pessoal do Candomblé Verde, eles são veganos. Eles nem comem, nem matam, nem se utilizam de nenhum tipo de produto de origem animal. E nós se juntamos, né? Tem um pessoal que é reikiano, teve um tempo que tinha uma moça que ela era de Jorei, que era da igreja messiânica, e todo mundo se juntou em favor dos animais, pelo amor aos animais, né? E lá a gente trabalha um domingo cada 15 dias, né? Geralmente os domingos ímpares, né? O primeiro, o terceiro, né? E dando passo aos animais, e uma quarta-feira cada 15 dias fazendo a cirurgia espiritual nos animais e nos humanos, né? Então nós temos uma corrente médica que trabalha na quarta-feira fazendo cirurgia espiritual nos humanos e nos animais. Então quem quiser conhecer, chama a União Espiritualista Alma Luz, na rua Serra de Botucatu, 2343, lá no Tatuapé, né? Também já vai fazer, acho que uns 8 anos que a gente está trabalhando lá, né? Então estão todos convidados. Tem também 2 livros, né, que a gente escreveu. Tem um que chama Meu Amigo Morreu e Agora, né, o que acontece com o mascote depois do desencarne. Esse livro também vem
dos espíritos percebendo a tristeza muito grande das pessoas quando o animal desencarna. Então tem muita gente que... Essa semana nós vimos até uma senhora que só tem suicídio. Ela falou assim: eu vou me matar para me encontrar com o meu animalzinho que morreu. E aí tivemos que explicar, conversar com ela bastante, para ela ver que se ela se matasse, aí que ela não ia encontrar mesmo, né, com o animalzinho que desencarnou. Então ele vem de encontro a isso, de usar o espiritismo, de usar toda a base kardecista e o conhecimento de Chico, o plano de Deus e tudo, para justamente dar um alívio, né, à consciência das pessoas que perderam os seus animaizinhos. Então a ideia desse livro é assim: o animal ele tem uma doença que aqui a gente não consegue curar, no terreno a gente não consegue curar. Então o que a gente faz? O que acontece? O animal desencarna, vai para o mundo espiritual, lá ele se recupera, ele se cura, e passa um pouco ele volta para a família dele. Então é como se ele fosse fazer uma viagem para se curar, e depois ele volta para a mesma família, ele começa toda uma vida de novo junto com a família. Então é uma ideia de alívio, de consolo, né, que é uma ideia espírita mesmo, né, em relação a tudo. Né. Então, e tem mais um outro que agora a gente lançou e que vai começar a ser publicado, que é justamente esse: Animais, Amor Incondicional. Né. Então ele fala do conhecimento para a gente ser um tutor melhor, e também ele explica por que os animais sofrem, né, que é uma outra dúvida que também a espiritualidade estava cansada de tanta gente perguntando, e aí ajudou a gente a fazer esse livro para poder explicar um pouquinho para o pessoal. Aqui, né? Esse é o ar-condicionado. Um pouco para frente. Então vamos lá. Então essa aqui é a capa do livro, né? Depois a gente escreveu junto com a Ana Bittar, que é uma jornalista, ela também é artista, ela fez a pintura da capa, tudo, né? Então ajudou também, ela escreveu junto o livro. Então qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é entender, né, e mostrar que o animal possui uma alma, que o animal possui uma alma, que essa alma está na fase de animal. Né? Então ela vem em várias fases evolutivas e agora ela está na fase de animal. Ela vem galgando várias fases. E entender que essa evolução que ela vem passando, que essa situação de evoluir constante, é que causa a dor, a doença, o sofrimento, né, que está relacionado com essa dor e com esse sofrimento. Né? E principalmente entender o que a gente pode fazer para minimizar essa dor e esse sofrimento dos animais. Né? Então o que a gente leu? Em várias religiões, em várias situações, sempre escrito que a alma passa pela fase de mineral, depois pela vegetal, depois pela animal, e depois vai para a fase de homem. Né? Mas onde que a gente vê que o animal tem uma alma? Né? Onde que a gente encontra? Né? Quem convive com o animal, com certeza, percebe que ele é um ser que tem uma alma. Mas a gente pode ver aqui na Gênesis, e tem várias e várias passagens do Espiritismo falando sobre a alma dos animais, mas aqui na Gênesis fica bem claro e fica bem explicado. Então fala assim: a verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo modo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente, que preexiste e sobrevive ao corpo. Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho sobre a matéria bruta. O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não. Ao contrário, sai dele fortalecido, mais lúcido e mais apto. Então assim, tinha espírito que falava assim: o animal tem princípio inteligente e o homem tem alma. É aquilo que a gente vê. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem. Então o homem e o animal está no princípio inteligente, então não tem diferença. Quem está dizendo isso, né, na Gênesis. Não tem diferença. E o que acontece? O corpo é só um instrumento, né, da alma, para trabalhar para depois ela sair da alma, do espírito, para sair mais evoluído. Então fica bem claro, né, que os animais têm uma alma que está na fase de animais. Aqui a gente vê também o Chico falando: sim, os animais têm alma e valem pelos nossos melhores amigos. Então também uma afirmação do Chico Xavier. Aqui a gente vê no tempo, né, em várias religiões, em vários tempos, várias religiões falando sobre isso. Então a gente vê aqui no Egito, né, no Egito Antigo: a pedra se converte em planta, a planta em animal, o animal em homem e o espírito em Deus. Depois a gente vê no hinduísmo: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e toma consciência no homem. Na Indochina, no século X, a alma dorme na pedra, sente no vegetal, agita-se no animal e evolui no homem. E finalmente o Leon Denis fala a mesma coisa: a alma dorme na pedra,
sonha na planta, move-se no animal, desperta no homem. E se a gente procurar, tem muitas outras citações. Né? E por que os animais ficam doentes então? Né? Como que a gente relaciona essa evolução com as doenças dos animais? Por que eles passam por esse tipo, né, de sofrimento? Aí a gente fica perguntando por que Deus permite que os animais, né, são seres inocentes, sofram desse jeito, né, passam por esse tipo de sofrimento. Será que a gente tem a capacidade de entender, né, por que Deus, quais os desígnios de Deus? Aqui a gente vê uma Mahatma Gandhi tentando explicar Deus. Né? Ele fala assim: Deus é menor que um átomo e maior que o Himalaia. Ele encontra-se numa única gota de água e, todavia, nem os 7 mares pode contê-lo. A razão é impotente para reconhecê-lo. Ele está fora de seu alcance. Aqui a fé é essencial. Então, assim, é muita prepotência nossa a gente imaginar que a gente consegue entender os desígnios de Deus. A gente vê um quadrinho, a gente vê 5 minutos do filme e quer entender a novela inteira. A gente vê 5 minutos da novela e quer entender a novela inteira. 6 meses de novela. Não tem como, né? Então, assim, a gente tem uma prepotência muito grande de tentar entender o desígnio de Deus, porque a gente vê um pedaço de uma vida. Né? A gente vê um pedaço de uma reencarnação e a gente quer entender toda uma sequência de evolução, de criação, de vidas sequenciais. Aqui a gente vê também no Livro dos Espíritos, né, questão 604. Tudo se encaixa na natureza por laços que não podeis ainda compreender. E as coisas mais desiguais na aparência têm pontos de contato que o homem nunca chegará a compreender na sua condição atual. Ele pode entrevê-los pelo esforço da sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver adquirido todo o desenvolvimento e estiver livre dos preconceitos, do orgulho, da ignorância, é que poderá ver claramente na obra de Deus. Então, assim, enquanto a gente olhar as coisas pela nossa visão de humano, de achar que a gente é o centro de tudo, de achar que tudo roda em volta da gente, de achar que a gente é a sabedoria de tudo, né? A gente não vai conseguir entender as coisas como funcionam, não vai conseguir perceber como funciona o desígnio de Deus. Enquanto isso não acontece, suas ideias limitadas lhe fazem ver as coisas sob um ponto de vista mesquinho e restrito. Saber bem que Deus não pode se contradizer, que tudo na natureza se harmoniza pelas leis gerais, que nunca se afastam da sublime sabedoria do Criador. Né? Então, assim, quando a gente vê as coisas como se fosse tudo criado por homem, né, como se fosse tudo criado para satisfazer o homem, a gente não vai conseguir entender, né, como que as coisas se encaixam na obra de Deus. A mesma coisa que se fosse 5 cegos, né, tentando entender o elefante. Um ia pegar o rabo e ia falar assim: esse bicho parece uma cobra. Outro ia pegar a perna e ia falar: esse bicho parece uma tora, parece uma árvore. Outro ia pegar o dorso e ia falar assim: nossa, isso aqui parece um muro. Outro ia pegar a orelha e ia falar: nossa, parece uma asa. E no fim ninguém ia entender que bicho que era. Então é mais ou menos assim a gente na vida. A gente vai palpando um pedacinho de cada coisa e quer entender o todo. Né? A gente pega um pedacinho do elefante e quer entender o elefante inteiro. Enquanto a gente não tirar a venda do orgulho, da vaidade e da ignorância, a gente não vai conseguir ver o elefante. Né? Então, por que os animais ficam doentes? Os animais ficam doentes e passam por sofrimento não porque Deus é mau ou injusto, e também não para compensar ou resgatar seus erros, pois seu livre-arbítrio é muito restrito. Quem acha que os animais não têm livre-arbítrio? Levanta a mão. Eu acho que é relativo. Então, vamos aqui, tem muita gente que fala que os animais não têm livre-arbítrio. Aí você põe um prato de ração e um bife. O que ele vai escolher? Então ele não está escolhendo, ele não está tendo livre-arbítrio. Então, assim, é muito relativo. É claro que ele não vai escolher ser evangélico ou protestante. Né? Ele não vai escolher ser católico ou espírita. Mas ele vai escolher o bife ou uma ração. Né? Então, assim, ele tem um livre-arbítrio muito restrito. Né? Mas não o suficiente para fazer ele sofrer um resgate. Né? Então, ele sofre para quê? Para alcançar o reequilíbrio dos seus princípios espirituais e para que sua consciência se expanda e ele evolua. Então, o que acontece? Muitas doenças advêm do aprendizado do próprio animal ou muitas vezes da família que o cria. E eles não são escudos que absorvem as energias e vibrações negativas direcionadas a nós,
mas quase sempre eles sofrem influência de nossas vibrações, o que contribui para que os nossos animais fiquem doentes. Como já dissemos, muitas vezes os animais se assemelham a fumantes passivos. Então aqui, quem que já teve um animalzinho, ou já ouviu falar, que a pessoa tinha problema no coração, o animalzinho tinha problema igual? A pessoa tinha problema no joelho, o animalzinho tinha problema no mesmo joelho. Né? A senhora estava contando. A pessoa comia a unha, o cachorro ruía a unha. Né? Eu vi. Então, testemunha, tenta testemunha. Põe no unha. Então, assim, por que acontece isso? Né? A gente cria uma camada atmosférica em volta da gente de energia e vai influenciando eles. Né? Então, assim, no meio físico, como que isso acontece? Você está fumando. Uma vez uma pessoa trouxe um papagaio para a gente, aí vinha com o papagaio doente, com pneumonia. Aí tratava, melhorava, passava um pouco, vinha doente de novo. Passava, melhorava, voltava. Aí ele falava, mas vocês põem um produto de limpeza, põem alguma coisa? Não, não usa nada. Aí quando foi ver, a mulher fumava do lado do papagaio. Aí nunca ia sair, né? Porque estava sempre recontaminando com aquela energia. Então, tanto no meio físico, quanto no meio espiritual. Né? Então, aquela energia que a gente cria em volta da gente, você imagina, você está com o gato no colo, está pensando um monte de coisa ruim, está com um monte de ideia ruim, um monte de sensação de vingança, um monte de sensação de mágoa. Né? O que você vai gerar naquele animalzinho? Né? Só vai acabar gerando, ele vai absorver tudo isso aqui que está em volta. Né? Então você está lá com ele no corpo, com aquele monte de energia ruim em volta, ele vai acabar absorvendo tudo. E sobre o reajuste? Né? Então, aqui a gente vê, depois a gente vai comentar de uma citação do Chico, né? Do Emmanuel pelo Chico, mas só para a gente já ter uma ideia. Então tem também um sofrimento que eles passam pelo reajuste. Então, por exemplo, um pitbull, ele pode ser muitas vezes treinado para ser agressivo. Quem já viu aqueles pitbull que o pessoal pendura o pneu, aí ele fica mordendo, né? Então ele acaba fazendo isso. Ele aprende que aquele de morder, de puxar, de arrancar, de destruir, é uma brincadeira, né? Então ele acaba pensando que aquilo lá é uma brincadeira que faz o tutor dele ficar feliz, né? Então o que acontece? Então o pitbull, para ele reencarnar, para desaprender aquilo, muitas vezes ele vem como um pincher, ou um cachorro menor. Porque o que acontece? Se ele vier com um cachorro grande de novo para desaprender aquilo, conforme ele morder 2, 3 vezes a pessoa vai sacrificar ele. Agora, se ele vier com um cachorro pequeno, o que acontece? Ele pode morder 10 vezes a pessoa, 15 vezes a pessoa, que não vão fazer estrago quase nenhum. Né? Então, muitas vezes ele vem como um pincher, que depois dele dar umas 3, 4 mordidas, o outro cachorro vai dar uma corrida nele, então os donos, né, vão começar a educar ele para ele ir aprendendo. Então, por isso que a gente vê tanto pincher bravo. Será? Então, o pitbull vem, né, ele é ensinado a ser agressivo, aí depois ele tem que vir com um corpo que facilita para ele ter um aprendizado para desaprender aquilo. Então, aqui, vamos ver, se ele der uma mordida, ele arranca uma perna. Aqui ele pode morder a perna todo dia, 10 vezes por dia, que não faz nada. Aí dá tempo da gente ensinar ele, né, a parar. Fica muito. Então ele vai desaprendendo. E aqui é onde que a gente vai falando sobre isso. Né? Então, o Emmanuel falando pelo Chico. Tudo isso se resume em graves. Tudo isso se resume em graves responsabilidades para os seres humanos. A angústia, o medo e o ódio que colocamos nos animais que alteram o equilíbrio natural dos seus princípios espirituais, determinando ajustamentos e posteriores existências. Então, tudo que é causado nos animais, que a gente ensina de errado, que a gente faz passar medo, dor, sofrimento, angústia, né, tudo isso a gente tem que vir numa outra vida e reequilibrar eles. Né? Então, eles têm que vir numa outra vida para se reajustar. Né? Então, por isso que eles ficam tão bravos. Praticamente os animais, graças a Deus, eles não, a não ser que seja uma coisa muito traumática, aí muitas vezes os espíritos apagam da cabeça deles, né? Mas geralmente eles vêm emendados.
Então, assim, eles morrem, desencarnam, aí eles continuam com as lembranças, uma parte, aí reencarnam, continuam com as lembranças, aí não sempre continuando. Né? Agora, se é uma coisa muito traumática que faz muito mal para eles, às vezes eles apagam. Entendeu? Mas a maioria das vezes eles lembram. Agora, um outro tipo de sofrimento, né? Para o aprendizado, para a evolução. Então, esse gatinho é o mesmo gatinho. Então, o que aconteceu? Esse gatinho ele era muito bravo, muito arredio, e ninguém conseguia pegar ele para cuidar dele. Um certo dia ele foi atropelado. Aí ele foi atropelado, aí levaram uma clínica veterinária, cuidaram, deram carinho, deram amor, armaram o lar para ele. E, graças a Deus, ele foi aprendendo o que é o amor, o que é o carinho, o que é ter uma família. Uma foto pedaço da hora dele, do mesmo jeito. E aí ele foi aprendendo o que era o amor. Então, muitas vezes, eles têm que passar por uma situação bem prática para aprender alguma coisa em relação à evolução deles. Aqui a gente vê o Herculano Pires falando. Por que sofrem os animais? Sofrem porque evoluem, porque toda evolução, consciente ou inconsciente, é sempre acompanhada das dores do parto, que anunciam as transações evolutivas para planos superiores. A dor apresenta-se em todos os cosmos como decorrência natural dos processos evolutivos. É uma consequência dos esforços desprendidos pelas coisas e os seres, em luta com os obstáculos internos e externos com que todos nós e todas as coisas e seres se depararam no caminho da evolução universal. Então não é vantagem para ninguém, nem castigo para ninguém, nem nada para ninguém. E por que também que eles sofrem? Sofrem por amor. Né? A gente estava conversando agora há pouco, que eles sofrem muitas vezes, a doença do animal vem para quê? Para preparar a família, para que algum membro daquela família vá passar por uma situação semelhante. E também, muitas vezes, para evitar que aquele membro da família vá passar por uma situação de doença e sofrimento igual. Então, ele serve também de aviso para que haja uma mudança de hábitos a fim de evitar que a pessoa passe por aquela doença. Então, aqui a gente tem um caso da cachorrinha, né? Ela fala assim: sim, eu amo meu tutor, porque ela é uma cachorrinha de rua, né? Vira-lata com 3 anos, a SUS, e ela apresenta um quadro de cirrose hepática que ninguém sabia, não entendia por quê. Então, assim, era um trabalhador do centro, ele adotou a cachorrinha, ela com 3 anos começou com cirrose hepática. E ele tratou dela, acompanhando todo o sofrimento, ela ficou ruim, vomitava, passava mal, ele levava para tratar, e fez tudo que era possível para ela se salvar. No fim, ela acabou morrendo. Não era nem comum vira-lata de cirrose, nem nessa idade, né? E ninguém sabia por quê, né? E por que tinha acontecido isso. E no final das contas, ele pegou e perguntou para a espiritualidade por que aconteceu aquilo, né? E a espiritualidade falou para ele assim: olha, você já tinha tido problema com álcool, agora você estava voltando a beber de novo. Para você não ter que passar, né, por todo esse sofrimento, essa dor, esse quadro que você estaria passando de cirrose, ela se sujeitou a passar por isso, para você ver o sofrimento que era, para você parar de beber, né, e não ter que passar por tudo isso. Ele falou assim: mas como ela concordou em passar por isso? Ele falou assim, com tanto amor que ela tinha por você, que ela falou, era a mesma coisa que ela falasse sim. Então ele pegou e parou de beber e nunca mais bebeu. Então, assim, eles não falam sim com a boca, mas eles falam sim com o coração. Então, ninguém vive desamparado. O amor infinito de Deus abrange todo o universo. Né? Então, abrange eles, abrange a gente. Né? Enfim, qual a verdadeira importância do tutor para os seus animais? Então, a gente tem que tomar cuidados materiais, né? Então, saúde material, casa, comida, água, tratamento veterinário, que eles dependem da gente. Saúde emocional, então, por exemplo, um cachorro que vive numa casa que todo mundo grita, como é que ele vai ser? Ou ele vai ser assustado, com medo, vai ter incontinência urinária, vai se morder, se agredir, ter automutilação, coceira, alergia, um monte de coisa, ou então ele vai ser agressivo. Né? Se for um cachorro que vive numa casa toda bagunçada, né? Ou então numa casa que ele vive sozinho, isolado, ou então uma casa que cada hora a pessoa faz uma coisa. Então uma hora a pessoa deixa entrar dentro de casa e subir na cama, outra hora já não deixa. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer xixi ou para se vingar, vai destruir as coisas. Né? Então
essa parte emocional é bem importante, né? A gente tem que ter respeito pelas emoções dele, né? Então não pode deixar de pensar nessa parte emocional. O que adianta? Todo dia você vem, leva ele para passear. Aí o dia que você tem outro programa, o cachorro ficou esperando o dia inteiro para passear com você. A única coisa que ele faz de bom na vida é passear com você. Você chega e fala, não vou passear com você hoje. O que ele vai pensar? Que você está castigando ele, né? Aí ele pega e destrói a casa, ou então ele se morde, fala assim, fica... Então assim, são tudo coisas que a gente tem que pensar. E é responsabilidade nossa, né? Então, se a gente temos um animal medroso, raivoso, se a família ficar gritando. Se eles forem ignorados nas suas necessidades, eles vão se mutilar, né? Então, se eles ficarem com tédio, eles vão ficar arrumando alguma coisa para fazer. Então, eles vão ficar roendo as patas, lambendo as patas, vão ficar destruindo os móveis, né? Então, assim, a gente tem que sempre ter uma responsabilidade nessa parte psicológica. Sempre levar para passear, dar atenção. Se for mudar alguma coisa, muda sempre para antes, né? Então, muda sempre para antes das coisas. Eu, quando trabalhava de voluntário na casa da criança Betinho, era criança com deficiência física e mental. Se a gente ia deixar de um dia, ou ia mudar o dia que a gente ia, a gente tinha que mudar sempre para antes. Porque se você mudava para depois, nossa, eles ficavam revoltados, ficavam chateados, porque eles ficavam a semana inteira esperando aquele dia. Aí quando você não ia, nossa, eles ficavam revoltados, ficavam tristes, ficavam chateados, ficavam angustiados, porque parecia que era um castigo, mesmo que você fosse no outro dia. Então sempre que você ia fazer isso, você tinha que ir sempre antes, né? Porque você vai antes, você tira a queda daquilo lá, né? E os animais é mais ou menos parecido, né? Sempre que ele fica ansioso, esperando o dia para passear, né? Se você não vai poder passear aquela hora, passeia um pouco antes. E se você for passear depois, ele já vai ficar chateado. E a saúde espiritual, né? Então a resposta dos tutores em relação ao bem-estar dos seus animais, a situação vai muito além do que a gente imagina. Os animais que nos rodeam sofrem influência direta de nossas ações, vibrações e fluidos que emanam e nos rodeiam. E aqui está o cachorrinho, e aqui está os obsessores, e todas as energias que a gente gera, que também são geradas e que são trazidas. E aí o que a gente pode fazer, né, nessa parte? A gente gera um monte de porcariada, um monte de porcariada vem de fora, e aí você fica com o gatinho no colo, fica com o cachorrinho no colo. Então, no socorro aos animais doentes, usar recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aquele de natureza mediúnica que se aplica a seu próprio favor. É a mesma coisa que a gente faz com a gente, né? A gente pode se utilizar de 3 ferramentas espirituais. Então, o Evangelho no lar, né? Então, bota o cachorro lá junto com você, bota a família toda, bota um copinho para cada um, tem gente que põe um copinho para cada plantinha, né? Então, não tem problema nenhum. Aí vai, faz uma leitura, faz uma oração, faz uma leitura, comenta com as pessoas em volta, depois faz mais uma oração de encerramento. Se quiser até canta alguma oração, né? Oração de São Francisco, ou alguma outra. Depois bebe a aguinha, põe a aguinha para os animais, põe a aguinha para as plantas, né? Abre uma janela para que se limpe tudo aquela sujeirada que tem em volta. Abre o fluidificado, que aí pode vir buscar aqui no centro, pode fazer no dia do Evangelho no lar. E o passe, né? Então, assim, o ideal seria fazer aqui, graças a Deus, aqui tem o trabalho do passe dos animais. Então, é uma quinta-feira cada 15 dias. É uma vez por mês, né? Uma vez por mês. Então, uma quinta-feira, uma vez por mês, né? O pessoal Sábado. Sábado. Então, um sábado, uma vez por mês, o pessoal está convidado a vir, né, aqui do centro, trazer o seu animalzinho para tomar um passe e também tomar um passe junto, né? Aí também toma um passe junto. Aí já limpa você, já limpa o animal, sai todo mundo já limpinho, né? Então, a melhor coisa. Então, o que acontece? E para os centros espíritas que não fazem passe nos animais, o que a gente fala? O animal não vai sozinho no passe, né? Ele não vai sozinho no centro. Quando ele vai, ele leva toda a família junto. Então, é mais um motivo, né, para vocês estarem implantando o passe no seu centro, no seu trabalho espiritual, né? Porque você está agregando mais um trabalho
que muitas vezes aproxima muito mais, é muito mais fácil para aproximar aquela família do que às vezes até a própria família vindo tomar passe. Lá onde a gente trabalha, essa semana passada, havia um pessoal que era evangélico, levar o cachorrinho para tomar passe. E veio outro pessoal evangélico também para levar o cachorrinho para a cerveja espiritual. Então, assim, às vezes o amor pelos animais é tão grande que extravasa além da religião. Né? Então, não custa nada, né, a gente pôr também esse meio, né, de trazer a família para dentro do centro espírita. Então, a gente tem que pensar justamente isso, limpar toda essa sujeirada, esses obsessores e tudo. Então, o que acontece? Quando a gente ajuda um animalzinho, a gente está ajudando toda a família, muitas vezes ajudando na casa da pessoa, e muitas vezes ajudando os obsessores também. Né? Então, está ajudando todo mundo. O que a gente vê sobre o passe? Então, aqui veio o Herculano Pires falando do passe. Muita gente fala um monte de besteira do passe, fala que o senhor M foi dar passe no animal, magnetizou e o animal morreu, isso aqui. E se você for ver em 200 anos que todo mundo dá passe nos animais, nunca morreu nenhum animal. Né? E só por esse caso que se ouviu falar e se publicou, e o pessoal até hoje fala, é perigoso dar passe nos animais por causa disso. Não tem nada a ver. Aqui a gente vê o Herculano Pires, né, que é um espírito bem ferrenho, bem conhecido, uma pessoa muito rígida. Então ele fala assim: tivemos uma experiência com uma cachorrinha biquinense. Estava desencarnada pelo veterinário. Então, se estava desencarnada pelo veterinário, devia estar bem mal. Né? Com passe recebido durante a noite, amanheceu restabelecido. O veterinário assustou-se com seu estranho poder de recuperação. Então, vocês imaginam, ele tinha uma pequenez que estava desencarnada pelo veterinário, devia estar bem ruim. Com os passes recebidos durante a noite. Quantos passes ele pode ter recebido à noite? Uns 3 passes, 5 passes, 10 passes? Não mais do que 5 passes, eu acho. Não sei. Mas forma de deve ter cuidado com o cachorro. De qualquer jeito, foi uma noite, né? Uma noite. Na manhã seguinte, amanheceu restabelecido. Tão restabelecido é que o veterinário se assustou. Né? Ele tem o poder de recuperação. Então, quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso é o Herculano Pires. Então, vocês veem o poder, né? A reação que um passe pode fazer no animal. Né? Então, quanto vale a pena a gente estar fazendo um passe no animal? Aqui a gente tem também aquele caso do Chico Xavier, né? Que está no livro Intimidade e Coração. Quem quiser depois pode ver pela internet ou ver no livro. Então, assim, o gatinho estava envenenado. Uns falam que estava envenenado, outros falam que tinha levado uma picada de aranha, mas de qualquer jeito falam que ele estava envenenado. E quem já viu um gato envenenado aqui? Ele fica se batendo, se gritando, se unhando, e salivando, e tremendo. Imagina, né? Muitas vezes ele fica pulando assim como se fosse um peixe fora d'água. Agora imagina, o Chico chegou para ele e falou assim: olha, fique quietinho, que quando fala no nome de Jesus, a gente tem que ficar calmo. O gatinho ficou quietinho, né, parado, e ele deu um passo no gato, logo em seguida deu um pouquinho de leite e o gato se recuperou. Então, assim, se recuperar um gato envenenado é muito difícil. Se fazer ele ficar parado sem dar anestesia é muito difícil. Né? E você vê aí, o Chico deu um passo no gato, graças a Deus, né, o gato ficou bem. Depois virou um grande amigo dele, né, falando isso. Então, assim, vale muito a pena levar para tomar passe, levar para fazer o evangelho regular, fazer a água frutificada, fazer o tratamento espiritual, né, porque a nossa responsabilidade deles vai muito além do físico, muito além do emocional e vai até o espiritual. E em relação aos outros animais do planeta, né, em relação a todos os outros moradores do planeta Terra, né, qual que é a nossa relação com eles? Então a gente vê aqui, no livro Os Mensageiros, André Luiz, né, falando pelo Chico Xavier: cooperemos no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente aos nossos débitos para com a natureza maternal. Ajudemos-nos a compreender para que se organize uma nova era. Auxiliemos-nos a amar a terra, antes de explorar, no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação. Então, assim, tem muita gente que é vegano. O que é ser vegano? Ser vegano é você
não comer nenhum tipo de carne, não usar nenhum tipo de objeto ou estrutura, qualquer coisa que seja de origem animal. Hoje em dia, você parar de comer carne, você não precisa parar, você substitui. Né? Então você não precisa parar de comer salsicha, você não precisa parar de comer linguiça, você não precisa parar de comer hambúrguer. Você simplesmente come feito de planta. Né? Hoje em dia tem lá hambúrguer de plantas, salsicha de planta, linguiça de planta, que aí você não está matando nenhum animal. Mas isso não é o mais importante. Né? Isso é importante? É importante. Mas o mais importante é vocês saberem como os animais são criados. Né? Então, por exemplo, você quer comprar um cachorrinho, que você gosta daquela raça, vai visitar o criador, vai visitar como que ele é criado direitinho. Né? Porque tem animais que são criados de uma maneira absurda. Né? Então eles são explorados. A gente fala assim que o útero de cadela não é trabalho. Né? E não é mesmo. Né? Então assim, a gente tem que pensar muito nessas coisas. Então a gente tem que ver como que é criado uma galinha para se voltar um ovo, e ver se a gente quer participar daquilo. Como que é criado um boi para se virar um bife, se a gente quer participar daquilo. Como que é criado um cachorrinho para ser de raça, para nascer um cachorrinho de raça, se a gente quer participar daquilo. O importante é a gente se informar, para a gente ter a opção de participar ou não. E a gente não precisa ser vegano, a gente pode tomar atitudes veganas. Então, por exemplo, se você vai comprar um detergente, o detergente tem a marca essa e essa. Essa daqui é testada em animais, essa não é. E você pode optar por aquela que não é. Opte por aquela que não é testada em animais. Você já vai estar ajudando muito os animais. E não vai te custar nada, que é o mesmo preço praticamente. Cosméticos, você vai usar um batom. Tem um que é testado em animais e outro não é. Então, pode usar um que não é testado em animais. Passa aqui assim, vê se não dá energia, entendeu? Não. Entendeu? Então, assim, tem muitas e muitas e muitas coisas. Vai comprar uma sandália, tem a de couro e tem a de porvinho, couro sintético. A de couro vem do couro, a de porvinho, couro sintético, vem, sei lá, petróleo, plástico. Aí você vai e compra de porvinho, não vai matar nenhum boi. Né? Então, assim, tem muitas e muitas coisas que a gente pode fazer em favor dos animais. É só a gente parar para pensar. E não custa, a maioria das coisas não custa nada. Então, só isso que eu peço para vocês pensar. Aqui a gente vê, esse é o Albert Schweitzer. Ele era um médico, né? Ele é um médico que ainda trabalhava no mundo espiritual. E ele era músico, depois ele estudou medicina, porque ele queria ajudar mais o mundo. E ele foi para a África, e de um galinheiro ele fez um hospital para as pessoas pobres. E lá ele atendia humanos e animais. E lá, ele foi crescendo, e ele numa instituição, ele fez um hospital. E ele não fazia diferença, né? Ele atendia todo mundo. E ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 52. Então ele falava assim: não permita-se que ninguém negligencie o peso da sua responsabilidade. Enquanto tantos animais continuarem a ser maltratados, enquanto o lamento dos animais sedentos dos vagões de carga não sejam obedecidos, enquanto prevalecer tanta brutalidade nos matadores, todos seremos culpados. Tudo que tem vida tem valor como um ser vivo, como uma manifestação do mistério da vida. Então, assim, não custa nada a gente parar e pensar, além do animalzinho de estimação que a gente tem em casa, além daqueles animais que a gente vê na rua, além, né, daquilo que a gente está acostumado. Né? Então, esse é o recado. Depois de tudo que eu falei, essa é a parte mais importante. Né? Defender os animais, porque eles não são um objeto. Né? Eles são uma alma, como a gente, passando por uma fase de animal. Né? Então, eles são uma alma passando por uma fase de animal. E a gente tem que fazer o papel de anjo da guarda deles, né? De cuidadores deles, de tutores deles. Aqui, se vocês forem ver, um boizinho que nasce macho, numa fazenda leiteira, vive um dia. Ele podia viver 20 anos. Você tira uma reencarnação inteirinha dele e você joga fora. Né? Um pintinho que era para nascer, um pintinho de galinha porteira que nasce macho, vive 1 a 2 dias. Era para viver 8 anos. Você joga toda uma reencarnação dele fora. Né? E por aí vai. Né?
Então, assim, e outra coisa, se fosse para matar a fome do mundo, se justificaria. Mas se você pegar todos os grãos de trigo, de milho, de soja, e desse para as pessoas comerem, fazer pão e comerem, e você dá em ração para os animais para virar carne, não se tinha mais fome no mundo. Então também tem isso. E aqui a gente vê o Chico para encerrar, ele falou: nossos benfeitores espirituais nos esclarecem que é preciso que todos nós consideremos que os animais diversos a nos rodear a existência de seres humanos em evolução do planeta Terra são nossos irmãos menores, desenvolvendo em si mesmos o próprio princípio inteligente. Se nós, seres humanos, já alcançamos os domínios da inteligência, desenvolvendo agora as potências intuitivas, eles, os animais, estão aperfeiçoando paulatinamente seus instintos, na busca da inteligência da mesma maneira que nós, humanos, aspiramos a alcançar algum dia a plenitude na vida maior, personificado em nosso Mestre, o Senhor Jesus. Eles, os animais, aspiram ser, no futuro distante, homens e mulheres inteligentes e livres. Assim sendo, nós podemos nos considerar como os irmãos mais velhos e mais experimentados dos animais. Deus outorgou aos homens a condição e proteção de nossos irmãos mais novos animais. É um mandato de amor Xangueiro. Pronto. Esse gatinho aí que termina é o 7. É um gatinho que foi envenenado. Aí trouxeram um vasinho pensando que estava morto. Aí nós cuidamos, graças a Deus ele ficou bem. E aí ele ficou lá com a gente, estava com a gente até hoje. E aqui o contato com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe se às vezes eu fiz um pouco força, um pouco a parte dos animais, é que a gente ama muitos animais. Então a gente força muito. Bom, Ricardo, às vezes eu já ouvi algumas vezes que quando um cachorro fica doente, alguma coisa, tem gente que fala assim: deu passagem. Alguma coisa ia atingir o dono do cachorro e atingiu o cachorro. Pode ser também. Porque na verdade o que acontece? Assim, vamos dizer que alguém fez alguma coisa para a pessoa. E a pessoa está bem. Está bem, aquilo não atinge ela. Só que de repente ela cai a vibração dela. Aí aquele obsessor, ou aquela coisa, aquela energia, né? Ou aquela inveja, ou sei lá o que for, pega na pessoa. O animalzinho está no colo, pega ele junto. Aconteceu com uma pessoa da família, estava tudo bem, de repente o cachorro começou a passar mal, e ele tratava assim, não melhorou o cachorro. Tá, só que vamos dizer assim, a pessoa tem 60 quilos, o animal tem 15 quilos. De repente, aquilo que pegou na mesma intensidade que pegou nela, pegou no cachorro, só que o cachorro era grandão, mas mesmo assim, vamos dizer assim, não era o peso igual da pessoa. Então, de repente, pegou e acabou fazendo mais mal para o animal. Aí foi no veterinário, tudo, fez exames, que o cachorro era assim, toda negativa. E o veterinário falou: não tem não. E passou mal. Passou mal, sabe? Vomitando e acabrunhado o cachorro. Mas às vezes pode ser alguma coisa. Às vezes a casa enche, o cachorro é um doce de cachorro. Tem inveja, tem tantas coisas. O cachorro é mais bem tratado que às vezes o filho. Na realidade, dentro da sua palestra, a conscientização real de dois animais, gato e cachorro, é que eles vieram para a Terra com duas grandes coisas dentro da alma deles, que é carinho e amor. Eles são caridosos, têm amor. A única coisa é, dentro da sua palestra que você mostrou a realidade, o cachorro e o gato, eles se tornam maus. Eles estão aprendendo com os donos, é com os donos que eles estão aprendendo. Na realidade, cachorro e gato são carinho e amor, com certeza absoluta. O dono ensina que morder, ele faz uma brincadeira que morder é uma coisa boa. Aí, que nem se você ensinar uma criança a bater no amiguinho. Você ensina ele a bater no amiguinho, ele vai achar que aquilo lá é bom. Né? Então é a mesma coisa. Quem mais quer perguntar alguma coisa? Quem vai primeiro?
Isso é interessante. Eu quero perguntar, só quero concluir, tá? Dentro dessa sala aqui, tem um animal. Não, dois. Ou dois. Um está ali deitado. Um cachorro. O outro está aqui, eu, com um braço. Aí eu já não vou opinar. Deixa para as mulheres. Vai falar com ele. Olha, quando você estava dentro da sua palestra, foi aberto uns quadros fluídicos, onde passava passagens do Chico com os animais, e os livros que você citava aí apareciam esses mesmos livros, esses quadros fluídicos. E também o salão se dilatava e havia muitos animais. Você ficou muito emocionado, não foi? Você recebeu um passe, Carlos. Esse pessoal todo que estava aí, dos veterinários, dos médicos, porque aproveitavam esse tempo que você está explanando e todo mundo está exalando um campo magnético bom para cura e tratamento deles também. É muito lindo, às vezes a gente vê a nossa salinha tão pequenininha aqui e não divide o trabalho espiritual que está feito. É isso. E a última, eu queria te perguntar sobre a homeopatia e a espiritualidade assim, dos animais, se você... Então, a homeopatia mexe com essa parte energética, né? Então é muito boa. E a gente trabalha bastante com homeopatia, trabalha bastante com floral. O floral, assim, é até mais com o floral do que com a homeopatia. Porque o floral, ele mexe bastante com esse campo energético, né? E ele traz o equilíbrio do campo energético. Só que assim, é igual a gente. Você toma um floral, você fica equilibrado. Aí você bate o pé no lugar, xinga, pronto, você já desequilibrou. Você tem que tomar floral de novo. Entendeu? Então tem que tomar várias. Não, você tem que tomar várias vezes, entendeu? Você está bem, tomou floral, está bem. Aí você chutou a parede, lá está com dor, toma de novo, senão não funciona. Entendeu? Para sair na rua, brincando com alguém lá, xingando no trânsito, toma de novo. Então assim, tem que controlar. Agora, a homeopatia, quem trabalha bem com homeopatia mesmo, tem que tomar homeopatia e passar uns 40 minutos, tem que estar fazendo efeito. Funciona bem mesmo. Muito bom. Acupuntura, todas essas coisas, tudo energético, muito bom. E bem relacionado com essa parte espiritual. Dizem que o gato é um bom animal para se ter em casa, que ele harmoniza a casa, transmuta. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Assim, eu, para falar bem da verdade, não sei se ele transmuta tanto assim. Eu sei que muitas vezes eu tenho um gato em casa, né? Eu sei que muitas vezes ele vê onde que a gente está com dor e ele vai em cima. Ele deita em cima do lugar, e muitas vezes a dor da gente passa. Agora, eu acho que assim, se for uma coisa que for muito recorrente, a gente começa a fazer mal para ele. Nossa. Porque vamos dizer assim, ele deve ter uma capacidade de transformar até um certo limite. Né? Então, assim, se por exemplo, a pessoa tem um problema renal, aí ele começa sempre a drenar, começa a afetar ele também. Eu acho que assim, todos eles têm muito amor pela gente, né? Então, assim, eles vão fazer todo o possível para a gente fazer ele ficar bem. Mas o gato ele realmente é pequeno. Se ele está com uma dor, ele deita em cima, logo aquela dor passa, melhora bastante. Né? Então, ele transmuta aquilo lá. Só que ele tem um certo limite, é bom deixar ele. Então, ou dar uma água frutificada, ou deixar ele em um lugar aberto para ele se limpar no ambiente aberto, ou fazer um evangelho no lar, para ele se limpar, porque senão ele vai acumulando também. E a pessoa fala muito, meu canário estava aqui quieto, e de repente morreu. Aí vem a pessoa xingou o outro do outro lado da rua, aí vem aquela carga de energia ruim, aí empesteia ela assim, aí ela vai perto do canário, aquela energia empesteia o canário cai morto. Né?
Então, assim, canário desse tamanho, aquele monte de energia ruim. Tanto que quando eles vão, os mineiros, quando eles vão no meio da mina, eles vão levando o canário. Por quê? Porque o canário, qualquer coisinha de gás que tem tóxico, ele morre primeiro. Aí quando ele morre, ele já sabe que tem algum gás tóxico e sai morrendo. O pessoal que cozinha com panela de tefal e tem Morre, canário na canário cozinha, ele sofre muito, morre. Ele morre. Se você cozinhar com aquelas panelas de teflon, vai sair fumaça, ele morre. Assim, Você mostra, a realidade é nua e crua. Né? Nós somos as armas que matamos animais. Eu falo mais uma coisa. Por que tanto os nossos guias, os nossos protetores protegem tanta gente? Será que eles, quando estavam na nossa fase de evolução, eles não faziam mais ou menos igual a gente faz com os bichos? Por isso que agora eles protegem tanta gente? Será que eles não comiam carne? Eles não produziam ovos, faziam tanta coisa que a gente faz hoje? E aí, agora a gente está numa fase de humano, mas na época que eles estavam na fase de humano, a gente estava na fase de animais. E por isso que eles dão tanta atenção para a gente, que agora eles estão numa fase tão evolutiva que eles olham para trás e falam, nossa, o que a gente fez? Não é? Por que eles cuidam tanto da gente? Não é? Fico olhando para nós assim, em vez de se continuar. Acho que eles olham e falam assim, nossa, o que a gente fez? A gente fez tanta coisa, vamos ajudar eles agora. É por isso que eu falo, a gente tem que ter a humildade de parar de olhar para o próprio umbigo e tentar olhar para o todo. Parar de olhar para a gente hoje como homem e pensar que, não sei quantas vidas atrás, a gente era um cachorro, era um gato, depois era um porco, depois era um cavalo, depois era não sei o quê, depois era... Então, assim, a gente já passou por tudo isso. Se hoje a gente está aqui, uma hora a gente já foi um gato, um cachorro. E quem estava tomando conta da gente? A gente já foi um galo, uma galinha, um porco, um boi. Quem que explorava a gente? Quem que está lá na frente? Então, assim, a gente vê um pedacinho das coisas, a gente tem que entender tudo. A gente vê a tromba do elefante e quer entender o elefante inteiro. A gente tem que tirar a venda. Espero que vocês tenham gostado. Ricardo, só para fazer a conclusão, desculpe, tá? Só para fazer a conclusão, é tão comum de manhã a gente acordar e você já, Hoje de manhã quando você já humilhei. Não creio me explicar Eu não faço nada, porque daqui a pouco vamos querer te castrar. Muito obrigada, Ricardo, pela sua palestra. Foi muito boa, muito agradável. Todo mundo gostou, pena que a metade não veio. Então vamos fazer nossa oração final. Mocinha. Vamos fazer nossa oração final. Primeiramente vamos fazer uma vibração muito especial para o nosso planeta Terra, para todas as pessoas doentes do corpo físico e da alma, para todos os doentes, físico, mental. Vibrações muito especiais também para as casas espíritas, os seus diretores, os frequentadores, pelo nosso Brasil em especial. E hoje, especialmente, vamos fazer uma vibração muito amorosa para os animais. As pessoas tenham muita consciência quem pegar animal, para tratá-los bem, com amor, com carinho. E como disse Chico, são nossos irmãos menores. São Francisco ajude muito essas pessoas que são donas de animais, para que
tenham muito entendimento de como tratá-los. E finalmente uma vibração especial para nós. Que a gente tenha muita saúde, muita paz, muita harmonia. E agradecemos muito a espiritualidade que sempre está conosco, aqui nessa casa bendita, que tanto bem nos faz. Graças a Deus, graças à espiritualidade, muito obrigada a todos. Até o próximo domingo. No dia 24, nós vamos ter uma palestra maravilhosa. Vai ser com aquele Alexandre Caldini. Ele está sempre no YouTube. Eu gosto muito das palestras dele. Muito interessante. E agora vamos para a cantina tomar um cafezinho. Obrigada.